Senhoras e senhores, bom dia. Solicito seu secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente João Paulo Fernandes. Presente. Vereador Alan Teixeira de Carvalho. Vereador André Menezes. Presente. Vereadora Carla Sassi. Vereador Carlos Aparecido. Presente. Vereador Darcy de Souza. Vereador Divino Pereira. Presente. Vereador Chico Paulo. Vereador José Geraldo presente. Vereador José Lúcio. Presente. Vereador Pedro Américo. Vereador Sandro José. Vereador Fernando Bandeira. Acoro, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a 54ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 30ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo lafaietense, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 53ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 30ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, realizada dia 3 de setembro de 2020, nesta cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais, no Palácio do Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador-presidente João Paulo Fernandes Rezende, às 8 horas, na Sala das Sessões, com a presença de 13 vereadores, com a participação remota do vereador Sandro José dos Santos, nos termos do previsto no inciso 4º do artigo 2º da Portaria número 025 de 2020. O senhor presidente declarou aberta a sessão, expediente, ofício do Executivo Municipal, em resposta ao requerimento número 121/2020, requerimentos número 156 e 157 de 2020, leitura de pareceres da Comissão de Serviços Públicos e Administração Municipal, Política Urbana e Rural, ao projeto de lei complementar número 008/2019 e ao projeto de lei número 023/2020, comunicado número 056/2020, informando aos membros da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos que o projeto de lei complementar número 008/2019 e o projeto de lei número 023/2020 já estão disponíveis para parecer e que o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias. Palavra franca. Dela fizeram uso os vereadores José Lúcio de Souza Barbosa, José Geraldo de Almeida, Sandro José dos Santos, Francisco Paulo da Silva e Pedro Américo de Almeida. Ordem do dia. Aprovado em primeira e única discussão e votação o requerimento número 155 de 2020. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 8 de setembro, às 8 horas. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores presentes. Em discussão a ata. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a ata, seguem as assinaturas.
Passaremos ao expediente. Vou pedir desculpa aí o pessoal. Só estou mexendo no telefone aqui que nós estamos tentando entrar em contato com o Sandro, tá? Passaremos ao expediente. Ofícios do Executivo em resposta aos requerimentos. 113, de autoria do vereador João Paulo. 140, de autoria do vereador Divino. E 151, de autoria do vereador Alain. Parecer do projeto de lei 026/2020. O projeto dispensa a exigência de alvará para localização e funcionamento para templos religiosos de qualquer natureza no âmbito do município de Conselheiro Lafaiete, nos termos da alínea B do inciso 6º do artigo 150 da Constituição Federal. Pela análise da proposição do autor, verifica-se que o projeto de lei 026/2020 dispõe sobre a dispensa e exigência de alvará de localização e funcionamento para templos religiosos de qualquer natureza no âmbito do município de Conselheiro Lafaiete. Na justificativa, o autor da proposição pede a aprovação do presente projeto em razão do disposto da alínea B do inciso 6º do artigo 150 da Constituição Federal, que prevê a vedação de instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Em que pese o intento contido na proposta em análise referido projeto de lei, se mostra ilegal, uma vez que pretende dispensar a exigência de alvará, de localização e funcionamento para templos religiosos de qualquer natureza no âmbito local. Ocorre que é ato de competência do Poder Executivo a concessão de alvará de localização e funcionamento, a quem compete a elaboração e implementação de políticas públicas e o exercício do poder de polícia no controle e ordenamento do uso do solo urbano, como bem salientado pela douta Procuradora do Legislativo, ferindo assim o princípio constitucional da separação dos poderes e da reserva da administração, que impede a modificação de normas pelo Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo, como é o caso em tela. Assim, nos limites do juízo de administrabilidade que toca a esta comissão emitir, entendemos que o projeto em análise se mostra incompatível com o ordenamento jurídico constitucional vigente. Diante dos argumentos, concluímos pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade da proposição em análise, impedindo sua tramitação regimental. Assinam os vereadores Sandro José, Fernando Bandeira e Pedro Américo. Leitura de parecer do projeto de lei 027/2020, de autoria do vereador Carlos Aparecido da Silva. Dispõe sobre a política de incentivo de emprego às mulheres vítimas de violência doméstica no município de Conselheiro Lafaiete e dá outras providências. Pela análise da proposição do autor, verifica-se que o projeto dispõe sobre a política de incentivo de emprego às mulheres vítimas de violência doméstica no município de Conselheiro Lafaiete e dá outras providências. Na justificativa, o autor da proposição pede a aprovação do presente projeto por objetivar auxiliar as mulheres vítimas de violência doméstica e se inserirem e reinserirem no mercado de trabalho, o que poderá libertar essas mulheres de seus agressores, uma vez que a dependência financeira é o principal motivo que as fazem aceitar as agressões sofridas. Em que pese o intento contido na proposta em análise referido ao projeto de lei, se mostra ilegal, uma vez que determina a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, por intermédio do Cine, atender mulheres vítimas de violência doméstica com cotas de prioridade, ferindo assim o artigo 60, terceiro da Lei Orgânica do Município, que prevê que a iniciativa para legislar sobre tal matéria é de exclusividade do Executivo, acarretando na inconstitucionalidade por vício de iniciativa, violando assim o princípio constitucional da separação dos poderes. Assim, nos limites do juízo da administrabilidade que toca a esta comissão emitir,
Entendemos que o projeto em análise se mostra incompatível com o ordenamento jurídico constitucional vigente. Diante dos argumentos retos, concluímos pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade da proposição em análise, impedindo a sua tramitação regimental. Assinam os vereadores Sandro José, Washington Fernando Bandeira e Pedro Américo. Projeto de Lei número 025/2020, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Comunicado número 057 de 2020. Comunicamos aos membros das comissões de Saúde, Meio Ambiente e Saneamento Básico, vereadores José Lúcio de Souza Barbosa, André Luiz de Menezes e Carla Maria Sassi de Miranda, e de Educação, Esporte, Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo, vereadores José Geraldo de Almeida, Alan Teixeira de Carvalho e Carla Maria Sassi de Miranda, que o projeto abaixo relacionado já se encontra à disposição das comissões para parecer prévio e que o prazo regimental para o mesmo é de 5 dias, conforme dispõe o artigo 290 do Regimento Interno. O projeto é do Executivo. Requerimento número 159 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador infracinado na forma regimental ouvido a casa requer de Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, solicitando que informe quantas bancas são disponibilizadas no mercado produtor, como ocorre a seleção dos interessados em comercializar seus produtos no mercado do produtor, quem é o responsável pela administração do mercado do produtor, quantos protocolos existem tramitando junto à Prefeitura, solicitando vaga no mercado do produtor. Há cadastro das pessoas que expõem seus produtos no mercado do produtor? Vereador Pedro Américo. Requerimento número 158, 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador infracinado na forma regimental ouvida a casa requer de Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, solicitando que informe o nome dos produtores rurais atendidos pelos tratores agrícolas do município, qual é o critério adotado para a seleção dos contemplados pelos serviços e se há alguma cobrança pelos mesmos em complementação às informações prestadas no ofício da SENDEC 70/2020. Vereador Pedro Américo. Encerrado o expediente, senhor presidente. Antes da gente passar à tribuna popular, dia 29 de setembro, 18 horas, nós vamos ter uma reunião, uma videoconferência, audiência pública para tratar do orçamento, onde vão participar os conselhos e a população. A gente vai ter que criar um mecanismo, porque se todo mundo resolver participar, não aguenta, né? Então, nós já estamos trabalhando nisso. Dia 29, nós contamos com a presença de todos os vereadores nessa videoconferência. Em cumprimento à Lei Complementar número 1, de 30 de dezembro de 1996, que dispõe sobre a tribuna popular nesta casa, recebemos nesta sessão, para fazer uso da referida tribuna, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, senhor Roberto Santana Lisboa Batista. Solicito o vereador Alan Teixeira de Carvalho, só o vereador Alan mesmo, que receba o Roberto. Roberto, só o vereador Alan, para a gente não ter, né, aglomeração aqui, tá bom? Tem um álcoolzinho aí. O senhor tem 10 minutos, Roberto. Se precisar mais, a gente cede mais tempo. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de falar, tá? Senhor presidente, tá? Senhores vereadores e demais presentes, estabelecido como órgão do controle social, formulador e fiscalizador de ações de saúde, o Conselho de Saúde, ele entra esse ano no seu 30º ano. São 30 anos de serviços prestados de forma voluntária à saúde do município. Durante todo esse tempo,
a legislação SUS mudou, ampliou a cobertura do sistema, estabeleceu novos parâmetros, cada vez mais municipalizou as ações da saúde, sem necessariamente fazer o mesmo com os recursos necessários para o funcionamento do sistema. Por isso, a discussão da distribuição de recursos pela LDO e na LOA se tornaram cada vez mais importantes. Ter uma distribuição dentro de parâmetros devidamente estudados e estabelecidos pelo Plano Plurianual, o PPA, e o Plano Municipal de Saúde, são fundamentais para que a saúde do município possa funcionar de forma a contemplar o usuário. No ano 2019, em sua análise da proposta de LOA para 2020, o controle social alertou para a forma como os recursos estavam sendo distribuídos, principalmente em função das novas mudanças estabelecidas pelo governo federal, que exigiriam maiores aplicações em algumas áreas. Infelizmente, apesar do debate e dos dados apresentados, o orçamento não foi modificado, e durante o ano 2020, antes da pandemia, algumas ações do município já apontavam para a insuficiência. A pandemia mudou o cenário e quase todas as ações foram paralisadas. Mesmo assim, setores como a farmácia básica necessitaram de complementação de recursos de emendas parlamentares aprovadas pelo Conselho para que fosse possível a aquisição de medicamentos. No ano de 2020, novamente, o controle social realizou a análise da proposta de LDO, apresentada pelo município, tendo como referência o orçamento do ano atual e as diretrizes estabelecidas pelo Plano Municipal de Saúde. Aqui cabe ressaltar que a Secretaria Municipal de Saúde não participou do processo de elaboração da proposta encaminhada a essa casa. Para essa análise, em sua plenária, o Conselho Municipal de Saúde encaminhou o convite à Casa Legislativa, contudo, nenhum representante compareceu. A análise revelou discrepâncias que exigiam uma análise mais profunda e alguns questionamentos, como, por exemplo, um aumento de 100% nos recursos destinados ao TFD, de 600 e poucos mil para 1.200.000, aumento de 40% no serviço da vigilância ambiental e da zoonose, redução do orçamento da farmácia em 25%, um aumento de 5% apenas para a atenção básica, um aumento de 9% na manutenção da Secretaria Municipal de Saúde e um aumento de 28% para a policlínica. Os exemplos apresentados constituem uma parte das observações que necessitam de um esclarecimento técnico e bem fundamentado, solicitado pelo Conselho Municipal e encaminhado, e parece que foi desconsiderado na análise da Casa Legislativa. A partir da aprovação da LDO por essa Casa, o Conselho solicitou cópias dos pareceres da Comissão de Finanças e da Comissão de Saúde. Contudo, os pareceres encaminhados não continham nenhuma análise ou referência ao documento emitido pelo Conselho. Uma nova legislação para atenção básica, que já foi citada pelo vereador Lúcio, ela deve ser alvo de um estudo profundo, porque ela vai mudar de forma dramática os parâmetros e o município não receberá a mais do governo federal. A portaria 2979, que está sendo estudada pelo Conselho Estadual e pelo Conselho Nacional de Saúde. Além disso, a questão odontológica também deve ser bem estudada, pois as normatizações para o atendimento exigirão uma série de providências que demandarão recursos que serão insuficientes pela proposta agora apresentada, que aponta uma redução de 54% no orçamento para a odontologia. O governo do Estado acabou de soltar uma normatização para a odontologia, o Conselho de Saúde participou da reunião, e vai apertar muito para o atendimento sair. Caberia, sim, o questionamento durante a análise realizada. Errei. Aqui, reforçando o requerimento realizado pelo vereador, eu acho que foi o Pedrinho, que questionou a Malpa. A Malpa, ela não está na proposta de LDO. Nós lemos a LDO. Portanto, como a mesma será financiada pelo município, é uma incógnita. Caberia, sim, o questionamento durante a análise realizada pelo Legislativo
que é mais ampla do que a do controle social, que é limitado à saúde. Outra questão cobrada pela casa, eu acho que foi pelo vereador Alain, é o posto de coleta de sangue, o passe. A questão do passe não é só quando ele vai funcionar. Os dados financeiros. Quem vai financiar o passe? Quais são o contrato que está sendo feito? Qual será a origem desses recursos? Onde está o contrato firmado com o Estado, com os municípios? Não existe essa regulamentação e o Conselho está periodicamente cobrando isso e não se tem resposta. Nós precisamos dessa ajuda aqui. Infelizmente, as comunicações encaminhadas pelo Conselho Municipal de Saúde não têm encontrado ouvidos na Casa Legislativa. Essa é a impressão que nos dá. Não considerar a análise realizada pelo controle social possibilita uma aprovação abrupta de distribuição de recursos e, consequentemente, risco de dificuldades para o gerenciamento da saúde do ano 2021. Se vocês olharem a lei orçamentária, ela tem destinado R$ 847 mil, que é o que se está se calculando que vai sobrar dos recursos da pandemia. Nós precisamos definir muito bem onde esse dinheiro vai ser aplicado. Nós não podemos deixar esse dinheiro solto. Deve sobrar mais. Tá? Como esse legislativo poderá cobrar responsabilidades futuras se o aprovou não atento às fundamentações básicas, tornando-se assim corresponsável pelas consequências advindas? Torna-se necessário que o diálogo seja retomado para a construção do que seja melhor para a população, motivo de ser do controle social e da Casa Legislativa. Foi dito nessa casa, em sessões recentes, porque nós assistimos às sessões de vocês, tá? Que as pessoas deveriam apresentar solução para os problemas e não apenas criticar. As soluções aparecem do diálogo. O constante compartilhamento de ações e informações é essencial e possibilita mais acertos do que erros. Concordaremos sempre? Não. Mas a democracia não é a arte do diálogo? Dessa forma, o Conselho Municipal de Saúde dá o primeiro passo e, nessa Casa Legislativa, vem colocar-se à disposição para, de forma técnica, objetiva e utilizando o tempo necessário, afinal, nós temos até 31 de dezembro para aprovar a LOA. Não há necessidade de correria. É preferível demorar mais e fazer bem feito do que fazer correndo e fazer mal feito. Tá? Posso analisar cuidadosamente a LOA, que foi entregue ao Conselho no dia 1º de setembro, e apresenta diferenças em relação à LDO aprovada. A nova LOA, que está sendo encaminhada para essa casa, está chegando hoje, ela tem diferenças brutais em relação à LDO. E isso tudo em função da manifestação do Conselho e da pressão que nós fizemos. Mas nós temos que estudá-la. Nós temos que avaliá-la com cuidado. Avaliar como serão feitas essa distribuição de recursos. Tá? E apresenta a diferença da LDO aprovada, com o objetivo de construir uma proposta que atenda ao que for melhor para a saúde da população a quem representamos. Essa é a manifestação que o Conselho vem fazer hoje. Tá? A gente agradece a atenção de vocês e a gente espera que realmente a gente possa iniciar um diálogo. Na próxima semana, o Conselho já deve marcar uma primeira reunião com a Secretaria de Saúde, lá vai o Laércio, com os membros da Câmara Técnica do Conselho, e nós vamos convidar a Comissão de Saúde para participar dessa reunião. Vai ser uma reunião presencial, porque é muito documento para ser analisado, e a gente precisa de tempo para poder fazer analisado. Tá? Muito obrigado a todo mundo aí. Solicito o vereador Alain, que acompanhe Roberto, presidente do Conselho. O que o Conselho está achando? Como o Roberto ainda tem tempo e a vereadora Carla fez um questionamento que eu acho importante esclarecer para todos, nós vamos conceder ao Roberto mais alguns minutos para ele falar sobre a questão da volta às aulas ao município, que já está sendo analisada pelo Conselho. Então, Roberto.
Ô, presidente. Foi bom a Carla ter Presidente, falado. só um segundinho. Eu queria, Roberto, fazendo um favor, já que a Carla abordou esse assunto, que você explanasse para a gente, em toda a visão geral que o Conselho tem ao retorno das aulas, até mesmo as formas, não é só retornar às aulas, é o que vem por trás aí. Então, se Vossa Excelência puder explanar em geral para a gente. Eu vou só pedir aos vereadores que a gente não pode questionar quando é tribuna popular, não. Nós vamos abrir essa sessão por causa do assunto. Mas então, o Roberto, quem quiser falar sobre o tema, ele está aberto. Mas aí eu peço aos vereadores que não façam questionamentos, porque pela tribuna popular a gente não pode fazer isso. Tá, gente, é só para esclarecer, porque aqui mesmo na casa teve algumas divergências, algumas falas, tá? Que, na realidade, ofende um pouco a gente, mas tudo bem, a gente vai levando isso aí. O Conselho de Saúde, tá, ele sempre trabalhou durante a pandemia em parceria. Para minha sorte, eu milito na saúde e eu milito na educação. Tá? E aí o Conselho de Saúde, como ninguém tomava atitude nenhuma, o Conselho de Saúde, em reunião, deliberou em apresentar para a educação um modelo, uma proposta de retorno às aulas. Nós sabemos que não vai haver retorno às aulas tão cedo, talvez nem esse ano. Mas a questão de retorno de aula não é simplesmente abrir a escola e mandar os alunos lá para cima. Por causa disso, tá, nós fomos ao Conselho de Educação, apresentamos ao Conselho de Educação uma proposta. Essa proposta estabelece 10 diretrizes. Se a Câmara quiser, na próxima reunião ou numa próxima reunião, eu posso trazer isso aqui, apresentar as 10 diretrizes para vocês, e nós vamos explicar cada uma dessas diretrizes. Com essas 10 diretrizes, foi montada uma comissão formada por Educação e Saúde, e essa comissão foi dividida em subcomissões. Hoje, nós teremos a nossa primeira reunião, e a previsão é que em 3 meses, a gente tenha todo esse protocolo feito e aprovado. Para isso, nós vamos envolver o Instituto São Dimas, nós vamos envolver a Vigilância Sanitária, nós vamos envolver, hoje eu tenho reunião com a Unipac, que tem um curso de psicologia, nós vamos envolver a UNA, nós vamos envolver várias entidades que darão o apoio psicológico, psiquiátrico, de estrutura que for necessário. Então, é um trabalho amplo, tá? Porque o Conselho não parou durante esse problema. A hora que vocês quiserem, tá? O telefone nosso está sempre à disposição, nós não temos plantão, tá? Nós estamos 24 horas no ar, é só ligar e perguntar, tá? Conhecer, saber o que está acontecendo é fundamental, tá? Então, houve mal interpretação do que foi falado no comitê, tá? Aliás, hoje o Conselho está questionando a sua participação no comitê, porque o comitê ele está mais uma entidade política do que uma entidade propriamente preocupada com o Covid, e a tendência natural é que na quarta-feira o Conselho defina pela saída do comitê, porque nós não vamos participar desse jogo político, tá? E os questionamentos que nós fazemos no Conselho, eles são claros, eles são precisos, eles são fundamentados, e a gente está aberto à discussão. A hora que a casa quiser sentar para discutir, nós vamos sentar, dialogar, discutir e tentar chegar em acordo. Então, é isso que está acontecendo hoje, tá? Muito obrigado. Passaremos a palavra franca. Estão inscritos os vereadores Lúcio, Geraldo e o Sandro. Cada vereador tem um prazo de 5 minutos, improrrogáveis. Com a palavra, Sua Excelência, vereador Lúcio. Bom dia a todos, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, pessoal da imprensa, né, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, senhor Roberto. Com certeza, eu acho que já está na hora de a gente sentar para conversar um pouco mais
em relação à saúde de Lafayette, né, porque a intenção de todos é a melhoria do serviço da saúde. Então, eu acho que essa Casa Legislativa, com o Conselho, com a Prefeitura, né, no caso, a Secretaria Municipal de Saúde, passou de hora a gente alinhar os pensamentos em prol do bem-estar da população. E a Comissão de Saúde também está à disposição, depois a gente pode, no que a gente for convidado, a gente vai comparecer com certeza. Eu hoje vou falar de uma preocupação que eu tenho com o futuro do nosso país. O que está acontecendo é o seguinte: o governo federal é notório que hoje tem menos escândalos de corrupção. Você vê que não vê mais falando daquele dinheiro desviado, 100 milhões para cá, 1 bilhão para igual era, infelizmente, nos governos Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer. Então, hoje eles estão aí tentando pegar o presidente aí, através do filho dele, negócio de uma rachadinha, e não consegue de jeito nenhum. Então, a corrupção diminuiu muito no governo. Mas, com isso, tem coisas graves acontecendo contra o povo brasileiro e contra o funcionalismo, principalmente. Foi mandado para o Congresso, nós temos que ficar muito ligados nisso, uma reforma administrativa que, na minha opinião, vai estar voltando o Brasil para o tempo do coronelismo. Se acabar a estabilidade do servidor público, isso vai ser trágico para o nosso país, porque vão ser mudados de 4 em 4 anos, e o bom servidor público, ele luta pela melhoria na saúde, na educação, em todas as áreas que ele atua. Eu sou de uma família de servidores, meu pai é um servidor federal aposentado, vários familiares, minhas irmãs, professores do Estado, eu, minha irmã, minha esposa, funcionários também municipais, servidores efetivos. Eu acho que o fim da estabilidade do servidor, com essa ideia do ministro Paulo Guedes, querer vender, de privatizar tudo. Quer dizer, nós vamos virar escravos de chineses, infelizmente, no futuro, se continuar com essa mentalidade. Porque onde você caça direitos adquiridos, né? A reforma trabalhista é uma coisa, eu achei absurda. Eu li, não vi nada de bom. A reforma da Previdência só puniu o pobre, dificultou o trabalhador de aposentar, não tirou nada das pessoas que podiam dar sua contribuição, que ganham mais, não vi nenhuma mudança em relação a isso. Então, essas reformas estão sendo julgadas aí para o Congresso. Graças a Deus, o nosso Congresso ainda está mostrando dignidade, igual no caso do Fundeb, a votação do Congresso, além de aumentar a participação da União, foi muito importante a votação da Câmara e do Senado. Então, eu vou mandar carta para todos os deputados de Minas Gerais. Eu acho que todas as pessoas sérias deviam fazer o mesmo, porque igual eu trabalho na Prefeitura há 31 anos, conheço várias, todas as honrarias que tiveram nessa casa, eu indiquei servidor público, que eu sei, conheço e vejo que trabalha com amor, sempre preocupado com a melhoria na qualidade de vida da população. Tem, no caso, lá no CAPS, onde eu trabalho, uma funcionária que trabalha comigo na farmácia do CAPS 3, a Rosane, desenvolveu um projeto maravilhoso. A gente gasta muito remédio, de aproveitamento, né? Pega, em vez de jogar as caixinhas fora, nós guardamos aquilo, depois vende aquele recicláveis, e com esse dinheiro, várias coisas que era obrigação da prefeitura é comprado com o dinheiro do nosso próprio serviço lá. Então, carrinhos para transporte de medicação dentro do CAPS, pacotinhos para ser enviada a medicação para os pacientes para a residência. Então, assim, o bom servidor público, ele é uma garantia para a população. Basta você, vai no consultório médico, por exemplo, hoje, de um bom especialista de Lafayette, você não consegue nem falar com o médico, a secretária fica lá, queria marcar uma consulta com o doutor e tal, não, já está agendado para os próximos 3 meses, você não consegue... Então, se acontecer igual eles estão fazendo, a saúde de Lafayette vai virar isso. Tá? O servidor público efetivo é uma garantia para a população. Espero que o Congresso corrija essa intenção do famigerado ministro Paulo Guedes. Bom dia. Com a palavra, o vereador Geraldo Lafayette.
Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Mais a título de informação, eu venho à tribuna hoje para dizer que o cadastramento dos artistas foi prorrogado devido ainda à indefinição de como será feita a distribuição dos recursos da Lei Aldir Blanc. Nos últimos dias, várias discussões online foram feitas com os gestores municipais e, por dificuldades dos municípios menores encontrarem um caminho para atender a lei em suas especificações, outras medidas estão sendo feitas e quarta-feira vai sair uma regulamentação do Estado para definir como que Minas Gerais vai fazer a distribuição desse recurso. A previsão é de que Minas, recursos do Estado e de Lafayette, injetem na cidade, até o final do ano, quase R$2 milhões. Então, e preocupados com os questionamentos sempre feitos ao setor de cultura sobre os investimentos feitos a ela, os conselhos municipais de cultura do Estado de Minas elaboraram um pequeno vídeo de 10 minutos explicando os recursos e a origem dele e a distribuição do mesmo. Eles estão pedindo que as casas legislativas de cada cidade assistam esse vídeo para que não hajam questionamentos dos recursos investidos na cultura, porque não são recursos retirados de outros setores. Então, eu estou entrando hoje com um pedido de uma agenda para que os vereadores sejam convidados a assistir esse vídeo aqui mesmo na Câmara, apresentado pelo Conselho Municipal de Cultura. Até então, cerca de 500 pessoas se cadastraram aqui em Lafayette para o benefício, mas nós acreditamos que haja pessoas que ainda não o fizeram. Então, aqueles que ainda não o fizeram, eu aconselho a procurar a Secretaria de Cultura e se informar como que isso tem feito. Muito obrigado. Com a palavra, Sua Excelência, vereador Sandro José dos Santos. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, funcionários, público que nos assiste. Alguns esclarecimentos. Através de uma portaria dessa casa, foi permitido para 4 vereadores a permanecer em casa, caso fosse necessário. Alguns acharam que não eram necessários e vieram para a reunião. Eu, muito ao contrário disso, porque eu não ajo a toque de caixa, nem a lombo de burro, eu peguei orientação médica e a orientação que eu tive foi a seguinte: espere entrar setembro, que o tempo começa a esquentar e o risco que você corre é menor. Dessa participação teve a minha família, como ela sempre participa da minha vida. Para eu ter me candidatado a vereador, toda a minha família foi envolvida. Peguei opinião com cada um: irmão, mãe, filha, esposa, cunhado, tia, primo, porque é a minha base de uma sociedade correta. Então, eu não fiz nada de errado em ficar em casa, então fique esclarecido. Muito pelo contrário, em casa trabalhei muito mais do que vindo nas reuniões. E depois tive a oportunidade de participar remotamente. Mas a hipocrisia, a falta de brilho, fazem com que algumas pessoas se preocupem muito mais com as outras que com si próprio. É preciso que as pessoas entendam que enquanto elas não deixarem a sua luz brilhar, não adianta querer apagar dos outros, não. Nós somos todos iguais, estamos todos aqui pela mesma causa, mas parece
que isso incomoda a população lá fora e algumas pessoas de um modo geral. Vou repetir o que eu falei nessa casa. Sempre tratei todos, isso pode perguntar, de A a B, homem, mulher, negro, branco, alto, baixo, feio, bonito, PT ou PSDB. Sempre tratei todos com muito respeito. Se eu tenho alguma divergência, eu resolvo com a pessoa. E é assim que eu trabalho. Porque se não houver respeito entre as pessoas, se não houver sinceridade e se não houver uma certa cumplicidade, a gente não consegue alcançar. Aí eu vou no Conselho de Saúde. Existe uma falta de sintonia, sim, Roberto, e nós sabemos muito bem. Existe um jogo de vaidade muito grande, porque Lafayette ainda não entendeu, e aí eu falo Lafayette como um todo, politicamente, e não estou falando só de vereador e do executivo, não. Também estou falando dos conselhos, das outras entidades que participam. Estão muito mais preocupados, como o próprio Roberto Santana falou, em fazer política do que em fazer politicagem do que fazer política. Se Lafayette crescer, crescemos todos juntos, mas Lafayette empacou. Não estou falando desse governo, não. Estou falando de governos e mais governos. É uma briga política, porque o senhor fulano de tal, que é presidente do conselho tal, falou isso. Eu penso no seguinte, e isso eu faço aqui toda reunião. Eu faço a cada minuto da minha vida. Aquele que me aplaude, talvez não seja o meu verdadeiro amigo, mas aquele que me critica e que me mostra os meus pontos fracos e as minhas falhas, mesmo não sendo meu amigo, ele é fermento para que eu possa crescer, porque ele me dá a oportunidade de interpretar aquilo que eu tenho feito e tentar melhorar. O meu trabalho nessa casa sempre foi pautado no respeito, na ética, na moral e na legalidade. Sempre trabalhei, seja quem quer que seja o cidadão que vão no meu gabinete, ou vossas excelências que também vão no meu gabinete, assim como eu vou no gabinete, sempre são respeitados, sempre são ouvidos e atendidos. E atendimento não quer dizer que sim, sempre não. Atendimento quer dizer resposta, porque o não também é resposta. Então é pautado nisso que nós fizemos, o que temos feito até hoje nessa casa. Trabalhar com responsabilidade. Durante esse período de pandemia, eu conquistei, aí eu vou falar que fui eu conquistei para essa cidade as antenas que nós estamos votando aí. Até peço a casa, vereador, presidente, João Paulo, que peça uma celeridade nisso, para instalar 6 antenas repetidoras de celular. Cada uma custa em torno de 250 mil. O município não vai gastar um centavo. Vai receber R$600 de aluguel por cada poste instalado em Lafayette. Esses são 6 primeiros. São 6 primeiros. A ideia, dentro de um planejamento que eu vi e que eu conversei com outras pessoas, são 20 antenas, não são antenas, são postes repetidores de celular. Postes repetidores de celular. Eu ganhei com isso? Não. Quem ganhou foi Lafayette, porque esses postes poderiam ser fincados na casa do Guilherme, na casa do Eduardo, na casa do Roberto, e esse dinheiro poderia ser implementado para eles. O aluguel podia ser para eles, não é assim que as empresas fazem? Aluga um pedaço do seu terreno e levanta a antena? Mas a nossa ideia era diferente. Era colocar esses postes de 18 metros em áreas públicas para que esse dinheiro ficasse em Lafayette. E tem mais, mas aí vai ficar para quinta-feira. Nós conseguimos aqui para Lafayette, senhor presidente, só mais um minuto para fechar, nós conseguimos uma coisa para Lafayette que só foi conseguida na época do Arnaldo Pena. E, infelizmente, por inércia, ele parou. E a gente espera, e a gente não sabe quem que vai ficar o ano que vem como executivo, nem como legislativo,
porque nós não sabemos, amanhã a Deus pertence, nós esperamos que as pessoas tenham um compromisso. Da notícia que eu vou dar quinta-feira, que ele perpetue em Lafayette. E para finalizar, aproveitando a fala do senhor Roberto Santana, se o dinheiro está aí, por que está faltando médico na atenção básica? Se a atenção básica é a casa de entrada, é a porta de entrada, nós temos vários e vários postos de saúde funcionando precariamente, sem médico, e alguns com os médicos afastados. Já era para o comitê ter tomado providência. Me desculpem, mas o Comitê para Combate à Crise não tem um infectologista. Então, a gente pede uma atenção especial. E aí eu vou falar pelo meu bairro. O médico lá, ele teve que ficar afastado por uma questão de como é que fala? Saúde, não, ele está no grupo de risco. Então, no grupo de risco, ele não está doente, mas as pessoas têm ido lá e têm ido assim outros, e não estão conseguindo receitas. Só sexta-feira, mas moça, meu remédio termina na terça, na quarta, mas só sexta-feira que a gente tem isso. E a gente sabe que não é culpa do pessoal do posto, não, então vamos defender. Então eu pediria uma atenção muito especial, nossa, do Conselho, que também tem essa responsabilidade de fiscalização, mas principalmente do Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Passaremos à ordem do dia. Só antes de passar, solicito os vereadores aí que dêem uma atenção especial ao projeto de lei que o vereador Santos citou. Ele já está tramitando nas comissões. Não, eu sei, o projeto que Vossa Excelência citou. Tá? Passaremos à ordem do dia. Faltam duas, só para a gente deixar claro aí, passou pela Comissão de Legislação, faltam Serviço Público e Economia. Vamos pedir os vereadores dessas comissões para dar uma certa celeridade no projeto. Passaremos à ordem do dia. Requerimento número 156/2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracionado, nos termos do artigo 192 e seguintes do regimento interno desta Casa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer que encaminhe expediente ao prefeito municipal, solicitando que crie um canal de denúncia e uma força-tarefa para fiscalizar casos de aglomeração e descumprimento das medidas sanitárias referentes à pandemia 2019, atuando também e especialmente no horário noturno e nos finais de semana. Vereador Pedro Américo. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 156/2020. Em discussão. Senhor presidente. Qual vai lá, vereador Pedrinho? Esse requerimento feito por mim aqui, já foi discutido aqui entre nós todos, passou até na imprensa, é que a gente sabe que tem a lei, né? E a gente preocupa muito com a grande aglomeração de pessoas que está acontecendo na cidade, em vários locais, né? E devido a essa grande aglomeração pode prejudicar os comerciantes que estão trabalhando sério, né? Pessoal, você vê que as coisas vão voltando, né? As igrejas começando a funcionar, o comércio funcionando, e eu tenho medo de prejudicar aquelas que andam correto. E por causa de alguns que não têm responsabilidade, nós queríamos que tivesse fiscalização. Porque o pessoal que denuncia, eles ligam para a polícia pede para ligar para o pessoal da vigilância sanitária do município, né? E muitas das vezes não consegue falar, né? E diz que tem um telefone lá, mas durante fim de semana e à noite é difícil, né? A gente queria que tivesse 24 horas, fosse criada uma força-tarefa para acompanhar esse trabalho que toma as medidas necessárias para evitar que aconteça coisa pior. E eu peço o apoio de todos os companheiros vereadores. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Sandro. Alô?
Bom dia a todos. Vereador Pedro, eu concordo com Vossa Excelência, isso já devia ter sido tomado no primeiro dia, quando se instalou em Lafayette a situação de emergência. Então já devia ter esse grupo, essa força-tarefa, para poder controlar todas as atividades em Lafayette. O comércio foi hiper prejudicado e continua sendo. Digo por quê? Porque com a interdição da Melo Viana, todos os comerciantes que ali estão foram prejudicados. Não fizeram uma primeira estrutura que foi trabalhada por vários grupos de Lafayette, né, com colocação de banheiro químico, demarcação e etc. e tal. Só que agora, nesse momento, desliga para mim, por favor, pode ligar. Só que agora, o que acontece? Acontece que já passamos num determinado momento que é preciso reestruturar aquela fila da Caixa Econômica Federal. É preciso que um daqueles lados de estacionamento, talvez do lado da Caixa, suba uma fila e desça ela de novo e deixe o fluxo de carros ali naquela via. Vários e vários comerciantes têm pedido isso. E se já tivéssemos uma força-tarefa, vereador Pedro, para que isso acontecesse, que fosse lá para poder estudar o caso, já teria resolvido. A força-tarefa, no meu ponto de vista, o intuito dela não seria só de multar, não, mas principalmente de orientar e buscar soluções. A força-tarefa teria um papel muito mais relevante do que a gente coloca no dia a dia da gente. Mas essa força-tarefa, vereador Pedro, já está acontecendo em Lafayette. O que a gente pede para essa, como é que fala? Para esse grupo que está trabalhando, é que sejam um pouco sensatos. Por exemplo, tem um bar que está tendo uma aglomeração muito grande. Do lado tem uma sorveteria. Consequentemente, essa sorveteria, ela vai ter algum tipo de transtorno, porque vai estar aquela muvuca ali. E aí eles vão lá, fecham o bar e fecham a sorveteria. É preciso que a mão não seja pesada da mesma maneira para todo mundo. É preciso que tenha bom senso, né? A gente sabe das dificuldades que têm os fiscais, porque são vistos como bicho-papão, e aí aqui a gente vem defender os fiscais, eles estão ali cumprindo a obrigação deles, laboral, mas a gente pedir esse bom senso, né? Observar, como o próprio vereador Pedro falou, a pessoa liga fazendo uma denúncia, mas não quer dizer que essa pessoa que ligou também seja de boa índole, não. Pode ser um concorrente querendo prejudicar o outro. Então, a gente pede um critério maior. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo o que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, requerimento segue para providências cabíveis. Requerimento 157/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, o vereador infraassinado na forma regimental ouvida a casa requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, solicitando que seja analisada a possibilidade de abertura de processo licitatório para a contratação de nova empresa para a exploração dos serviços de transporte coletivo no município, tendo em vista os constantes problemas que vêm sendo enfrentados pelos usuários mencionados serviço. Vereador João Paulo Fernandes Rezende. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 157/2020. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Pode falar. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, público presente, imprensa, boa noite. Bom dia. Senhor presidente, desde o primeiro momento que nós entramos nesta casa, no nosso entendimento, o executivo, se quisesse, já poderia ter suspendido o contrato, cancelado o contrato com a aviação presidente, que ela não cumpre o que de fato rege o contrato. Mas esse requerimento, porque ano que vem, esse contrato termina com a aviação presidente, em 2021. Então, a gente pede que o executivo não renove o contrato
e que ele faça uma licitação. Só que uma licitação de transporte público não é uma coisa que vai se fazer da noite para o dia. Então, a gente já pede que já comece a trabalhar nisso. Independente se vai ganhar ou não, já comece a trabalhar, que o próximo gestor que assumir já pega e continua o trabalho. Porque é uma licitação grande, que dá muito trabalho, então a gente espera que já comece a trabalhar nisso. Aí eu pedi o apoio dos vereadores para a gente aprovar esse requerimento. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Sandro José. Senhor presidente, qual empresa que viria para Lafayette para trabalhar 3h30? Essa é a primeira pergunta. Porque num processo de licitação, a primeira coisa, e isso eu estudei durante esse tempo que eu estou em casa, e liguei para algumas empresas, a primeira coisa que eles vão pedir é uma readequação das tarifas. Então, a gente tem que saber como é que vai ser feito esse processo. Porque depois vai ser julgado em cima dessa casa, que foi essa casa que pediu uma empresa nova que aumentou o preço das tarifas. Fica claro aqui que a gente quer melhoria na qualidade do serviço. Só um pequeno aporte? Sim. A Aviação Presidente também já fez o pedido de readequação desse preço no início do ano passado, se não me engano. Então, já tem essa solicitação no Executivo, tá? E o nosso intuito, Vossa Excelência também está junto, não é esse, né? A gente quer melhorar a prestação de serviço. Pois é, aí, obrigado pela sua participação, mas é aí que eu quero colocar. A nossa preocupação está em cima da qualidade que a comunidade vem cobrando da prestação de serviço. Outra coisa, uma empresa, duvido que uma empresa colocaria 45 ônibus dentro daquilo que determina, dentro da cidade de Conselheiro Lafayette, para trabalhar nessa conjuntura. Segundo informações da presidente, e aí eu não posso falar porque foi uma conversa, como diria meu amigo Pedro Severino, Toninho Severino, a boca miúda, o quilômetro rodado gira em torno de R$ 6 a R$ 7 para a empresa. Tem linhas que rodam aí 100 quilômetros e não arrecadam R$ 200. Então, assim, é uma situação que precisa ser bem estudada. A questão de ser a favor ou contra a manutenção, eu acho que a gente tem que instigar, sim, essa nova licitação, mas é preciso que nós entendamos que é preciso, talvez, criar uma ideia nova, como o próprio vereador Chico falou, nós temos mais de uma empresa aqui dentro de Lafayette. Não concorrentes, mas consorciadas. Quem sabe? Belo Horizonte não funciona assim? Funciona bem. Em outras cidades não funciona assim? Funciona assim. É muito mais fácil para a gente entender que o vereador Geraldo Lafayette coloque 15 ônibus, o vereador Divino coloque 15 ônibus e o vereador André coloque 15 ônibus. Vamos colocar dentro dessa prática, do que o vereador Alain colocar 45 ônibus. O lucro seria dividido por 3, assim como o prejuízo. A pessoa corre menos risco. Então, é preciso que a gente analise e deixe essas ideias para o Executivo para que possa funcionar. Agora, se não for dado uma oportunidade igual para todo mundo, e ser cobrado de maneira certa, em cima daquilo que o vereador proponente disse, a fiscalização e a cobrança não vai funcionar, não. Vereador Divino lembra, quando o terminal era aqui em cima, vereador Divino, tinha fiscal da prefeitura que contabilizava os horários. Eram os apontadores, talvez o vereador Chico Paulo também deva lembrar disso, o Darcy, talvez o Geraldo Lafayette, o vereador. Tinha um apontador que marcava qual que é o horário que o carro estava passando, e passava no horário certo. Quando não passava, ele fazia um relatório no final e cobrava da empresa. Agora nós não temos esse apontador. Mas eu concordo com Vossa Excelência, é preciso começar a trabalhar agora, porque se deixar para trabalhar na hora, não sai não. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Chico Paulo. Senhor presidente, isso aqui vem na hora.
Porque eu entendi a ideia de Vossa Excelência. Porque se o prefeito deixar para fazer o ano que vem, aí vai ficar sem ônibus. O ano que vem vai ficar sem ônibus. Da mesma forma que nós, entendeu? Então, eu acho que o prefeito tinha que começar a fazer isso agora mesmo. Vamos fazer uma licitação, porque a empresa vai vencer, mas só vai, então, ano que vem. Isso aí é verdade. Agora, eu fico há muito tempo, desde o primeiro mandato meu aqui, de 97, o Divino deve já lembrar, que eu falava aqui, que Lafayette, quando tinha 8, 10 mil habitantes no máximo, tinha 2 empresas. Hoje tem 130 mil habitantes, assim fala, né? Tem 130 mil habitantes. Então tem que ter mais uma empresa a mais. Eu acho que se tivesse 2 empresas, aí ela é igual a gasolina aqui. Gasolina aqui era um monopólio, ainda é, mas melhorou um pouco. Melhorou porque abriu muito posto aí. Não pode monopólio. Isso aqui é um monopólio. Porque a nossa cidade... Você pensa bem. Olha, você vai lá você vai lá nos violeiros para ali fora, lá no... Como é que chama lá? Não, São Vicente não. Nos vagas. Vai lá, o pessoal está pedindo um ônibus. O pessoal está pedindo um ônibus. Uma coisa que está acontecendo aqui, que a maioria não percebe, é que as empresas não estão dando conta, porque cada dia que você vai, lá nos violeiros já tem loteamento, lá nos violeiros. Loteamento já passou de São José para lá, sai de Cabo Machado. Lá vai embora, para lá fora. E não dá conta, essa empresa não dá conta. Então, eu acho que é por aí mesmo, eu acho que vão ter que... Eu sou a favor dessa emenda aqui, eu sou a favor desse requerimento, e vou falar com Vossa Excelência, você vem na hora certa. Porque já está na hora de pensar mesmo. Porque o povo não pode ficar sem ônibus, vira e mexe está sem ônibus. Porque a empresa faliu, quem falou foi o Piara. A empresa faliu. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Pedro Américo. Senhor presidente, esse requerimento é o meu modo de pensar, né? Nós temos que preocupar, sim, não só com a empresa, com o povo, os servidores, né, que estão passando muita dificuldade devido a isso, e é a preocupação de todo mundo. Tem que ter uma opção aí, no novo contrato. Caso a empresa não der conta, tem que ter uma segunda opção, o povo não pode ficar julgado, né? E há muitos anos atrás, eu lembro, teve uma licitação aqui em Lafayette, que uma empresa aí que dominava tudo, né? Aí eu lembro, o Vitor Berg era vereador, aí ele ficou todo feliz que a outra empresa tinha ganhado a licitação, que estava livre da empresa. Aí foi ver, o dono da empresa, pôs 3 empresas, tudo dele, entendeu? Tudo mesmo dono, 3 empresas. Aí a outra ganhou com outro nome, mas continuou a mesma coisa. Né? Eu não sei se tem gente prevê isso na licitação, não sei o quê. Aí, só sei que continuou a mesma coisa, era do mesmo dono, só mudou o nome. Aí a sugestão nossa é que tenha uma opção de segundo plano, caso a empresa não der conta, que pode vir a acontecer isso novamente. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo discutir, em votação. Os vereadores concordam com o requerimento, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 157/2020, o mesmo segue pela providência cabível. Primeira discussão e votação do projeto Pela de lei. ordem, senhor presidente. Concedido a ordem. Como projeto já de conhecimento de todos os vereadores, gostaria de pedir a dispensa de leitura, que fosse lido só o caput. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, vereador André. Olha, eu acho que esse projeto tinha que ser lido. Ele é polêmico, porque tem um problema aí de vários herdeiros aí não foram convocados ainda. Eu acho que ele deveria ser lido. Minha opinião, eu acho que devia dividir aí e fazer uma leitura dele, ou senão, pelo menos, parecer aí, ou uma coisa aí. Então, vou pôr em votação, porque o vereador Fernando Bandeira fez a solicitação. A1, A2 e A3. Mas primeiro tem que pôr em votação a solicitação do Fernando Bandeira, né? Dispensa de leitura. Vereadores que concordam
Com a dispensa da leitura, permaneça como estão. Então, ficou empatado, nós teremos a leitura do projeto, porque, como tem vereadores que pediu, peço desculpa a Vossa Excelência, vereador Fernando. Só que, como tem vereador que está na dúvida, então a gente não pode deixar dúvida. Então, eu votei 7-6, porque eu acho que, né, na dúvida, a gente tem que ficar para o lado que está em dúvida. Então, eu peço ao Geraldo que comece a leitura, e o vereador secretário, segundo secretário Fernando Bandeira, se precisar, faz uma substituição aqui. Mas é só o projeto, tá, Geraldo? Os outros... Ô, senhor presidente, eu quero só tirar Com a uma palavra, dúvida vereador aqui. Chico Paulo. Só quero tirar uma dúvida aqui. Vai votar o projeto primeiro ou a emenda primeiro? Porque Não, tem uma primeiro vai votar o projeto. Agora vai ser lido o projeto e vai votar o projeto. Só para ficar claro, vai ser lido apenas o projeto, tá? Como é de praxe. Projeto de Lei Complementar 03/2020 desafeta bens públicos municipais da condição originária e autoriza a sua permuta pelo município de Conselheiro Lafaiete com o espólio de Jair Teodoro dos Santos, representado pela inventariante Efigênia da Silva Santos, e permuta diária com sucessores de Ó. Dom Pedro Domingos, representado pela viúva usufrutuária e filhos nus, proprietários, e da outras providências. O povo do município de Conselheiro Lafaiete, por seus representantes, decretou: ficam desafetados, passando da condição originária de bens especiais para bens dominicais, os imóveis de propriedade do município localizados no bairro Novo Horizonte, extensão nessa cidade, com as seguintes descrições: lote situado nessa cidade de Conselheiro Lafaiete, no bairro Novo Horizonte, extensão de número 3 da quadra número 28, medindo área de 286 metros quadrados, com medidas divisas, limites, confrontações constantes na matrícula M23089, ofício dos imóveis desta comarca. Lote situado nessa cidade de Conselheiro Lafaiete, no bairro Rancho Novo, extensão número 04 da quadra 28, medindo área de 286 metros quadrados, com medidas divisas, limites, confrontações constantes na matrícula 023090 do cartório de ofício de imóveis desta comarca. Fica o município de Conselheiro Lafaiete autorizado a permutar os imóveis de sua propriedade identificados no artigo 1º desta lei complementar, conforme elencado abaixo. Os imóveis localizados no bairro Novo Horizonte, extensão sendo lote número 3 de quadra 28, no registro 23089, junto ao primeiro ofício de imóveis, com área de 286 metros quadrados, e lote número 04 da quadra 28, registro 23090, junto ao primeiro ofício de imóveis, com área de 286 metros quadrados, por parte do imóvel de propriedade do espólio de Jair Teodoro dos Santos, representado pelo inventariante Efigênia da Silva Santos, por força do inventário judicial, situado na localidade denominada José Dias do Rancho Novo, neste município, matrícula 22065 do livro 2 e registro de R12265 no cartório de imóvel do primeiro ofício da comarca de Conselheiro Lafaiete, referente à área do terreno 11.137,76 metros quadrados, a ser deduzida da precitada matrícula, sendo os 11.137,63 metros quadrados caracterizados nos termos da planta planimétrica de responsabilidade do engenheiro Marcos Antônio Lopes Tinoco. Autorizada a permuta e concluída a desapropriação, a que aduz o decreto municipal número 513, de 20 de novembro de 2019, com a entrega dos lotes ao desapropriado a título de pagamento, fica o município autorizado a redimensionar a área desapropriada, adequando-a ao recebimento e implantação de campo de futebol e área de lazer de interesse da comunidade do Rancho Novo, alterando o perímetro
via permuta diária de 566.886 metros quadrados, da parte do imóvel proveniente da desapropriação, por área de 566.086 metros quadrados e 66,86 metros quadrados, situado na localidade denominada José Dias do Rancho Novo, neste município, a ser decotada da matrícula registrada no livro 3S, de transcrição das transmissões do registro 3R, sob os números 30.327 e 30.397, das páginas 283 e 291, nos termos da planta planimétrica de responsabilidade do engenheiro Marcos Antônio Lopes Tinoco. E é assim delimitada no memorial descritivo a referida gleba, está georreferenciada no Sistema Geodésico Brasileiro, com coordenadas planos retangulares relativas ao sistema UTM, referentes ao meridiano central de 45 graus, cuja descrição se inicia na vértice V14 de coordenada, assinalado em planta anexa como segue do vértice a permuta da área de 566 e 66,86 metros quadrados se destina à relocação da área do futuro campo necessários à regular implantação da área de lazer, ou seja, o município continuará com a área de 11.137,63 metros quadrados. Os imóveis municipais, objetos da permuta e identificados no artigo 1º desta lei complementar, foram avaliados pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis do município, nomeada pela Portaria 1052 de 2019, sendo o lote descrito no inciso 1º do artigo 1º avaliado em R$ 81.452,80 e o lote descrito no inciso 2º do artigo 1º avaliado em R$ 81.452,80, conforme relatório de avaliação que ficam fazendo parte integrante desta lei complementar. O imóvel situado na localidade denominada José Dias, no Rancho Novo, neste município, sob a matrícula 22065 do livro 2 e registro 1001-22065 do cartório de imóvel do primeiro ofício da comarca de Conselheiro Lafaiete, referente à área de terreno de 11.137,73 metros quadrados de propriedade do espólio de Jair Teodoro dos Santos, objeto da desapropriação, e permuta foi avaliado pela mesma comissão em R$ 166.507,56, conforme relatório de avaliação que fica fazendo parte integrante desta lei complementar. O imóvel situado na localidade denominada José Dias, no Rancho Novo, neste município, registrado no livro 3S de transcrição das transmissões do registro do imóvel, do primeiro ofício, a folha 116, sob o número 31.669, transcrições do livro 3R sobre o número 30.327 e 30.397, páginas 283 e 291, e registro no livro IJ sob o número 90.464 do cartório de imóvel do primeiro registro da comarca de Conselheiro Lafaiete, referente ao polígono com área de terreno de 566.086 metros quadrados, de propriedade de Raquel Solange Domingos, Felipe, Regiane Aparecida Domingos, Liodete Lúcia Domingos Lúcio, Valiete dos Anjos Domingos, Diogo Fabrício Emerson da Silva Domingos, Daniele Cristina da Silva Domingos, Alexandro Aparecido da Silva Domingos e usufruto de Celestina Vieira Domingos, sucessores de Odom Pedro Domingos, de interesse do município, e objeto de permuta foi avaliado pela mesma comissão em R$ 8.474,55, conforme relatório de avaliação que fica fazendo parte integrante desta lei complementar. Parágrafo único.
A parte de 566,86 metros quadrados da área desapropriada para fins de segunda permuta foi avaliada por R$ 8.474,55, bem como aquela a ser recebida pelo município, de mesma extensão, conforme avaliações ficam fazendo parte do presente. As permutas... O pessoal pediu para ler, mas está aí no celular ou conversando. Senhores vereadores, vocês ajeitaram o pedido de dispensa de leitura e agora o Geraldo está lendo para as paredes. Vamos pedir o pessoal mais uma vez aqui para prestar 5 minutos de atenção aqui. As permutas, objeto desta lei complementar, destinam-se ao cumprimento do disposto no Decreto Municipal 513, de 20 de novembro de 2019, que declarou de utilidade pública para fins de desapropriação imóvel de propriedade e titularidade do espólio de Jair Teodoro dos Santos, sito na localidade denominada José Dias, no Rancho Novo, neste município, bem como para cumprimento de sua finalidade para a implantação de campo de futebol e área de lazer de interesse da comunidade, quitando assim a desapropriação, sendo a permuta diária referente ao polígono medindo 566,86 metros quadrados, necessária a adequação do perímetro e formado a comportar campo de futebol. A diferença de valores entre os imóveis, ora permutados, nos termos do artigo 2º desta lei complementar, perfaz um montante de R$ 3.601,96 em favor do espólio de Jair Teodoro dos Santos. As despesas decorrentes da execução da presente lei, com as escrituras públicas e registros imobiliários, correrão à conta do espólio desapropriado, até o limite de R$ 3.601,96, e o restante à conta do município de Conselheiro Lafaiete, face o caráter indenizatório da desapropriação, e serão levadas a débitos de dotação própria do orçamento vigente. Por interesse dos permutantes, a usufrutuária poderá renunciar ao usufruto, comprovando o ato até a assinatura da escritura, e ainda haver transação entre os nos proprietários, desapropriados proprietários, por força da renúncia, para que o imóvel entregue pelo município em permuta passe a constar apenas em nomes de Raquel Solange Domingos Felipe, Regiane Aparecida Domingos, Leodete Lúcia Domingos Lúcio e Vaniete dos Anjos Domingos Diogo. O município, nos termos da planta planimétrica, datada de 20 de outubro de 2019, de responsabilidade do engenheiro Marcos Antônio Lopes Tinoco, abrirá a estrada-rua entre os pontos V11 e V12. Os permutantes ficam isentos do imposto relativo ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, até o valor das respectivas indenizações, conforme apurados pelos competentes laudos. Integram a presente lei os memoriais descritivos e levantamentos topográficos. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Conselheiro Lafaiete, 2 de março de 2020, Mário Marcos Leão Dutra, prefeito municipal, José Antônio dos Reis Chagas, procurador municipal. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar 3/2020, salvo emendas. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Washington Fernando Bandeira. Senhor presidente, novos vereadores, funcionários da casa, imprensa aqui presente, bom dia a todos. Eu só queria colocar algumas colocações. Em várias comissões foram pedidas diligências por esta casa, né? E aí foi mandado para o Executivo e foram respondidas essas diligências. Por que eu estou colocando isso? Para amanhã não falar que houve omissão da Casa Legislativa em relação a essa permuta que nós, vereadores, votamos errado e que tinha alguma coisa de errado. Então, foram feitos todos os questionamentos possíveis, né? Essas diligências foram designadas e foram respondidas, e também, Vossas Excelências sabem, aquela vez nós pedimos aqui a prorrogação por 15 dias,
né, para que a gente pudesse marcar a reunião, e foi feita a reunião lá no Executivo, né, inclusive com os herdeiros, né, e alguns assessores. Eu não me lembro, a Neia estava com a gente, foi o Zé Antônio? O Zé Antônio também acho que estava presente. Então, assim, foram feitas reuniões, a reunião nesse dia, e depois também a nossa procuradora informou que ia ter uma reunião, até esteve eu e o vereador Pedrinho, né? O Alan também foi, não foi, mano? E aí só tinham, se não me engano, acho que 2 herdeiras que compareceram no dia da reunião, não é isso? Estou certo? Porque a cabeça também é ruim. Então, assim, o que nós a gente pôde fazer, foi feito, lógico, o projeto vai ser votado, e aí também eu entro, alguns questionamentos que foram levados até a mim a respeito desse projeto pelos herdeiros, eles estavam preocupados com o valor da permuta. O questionamento deles, o vereador Pedamec estava junto com algumas herdeiras, também, você concorda, vereador? Deixou bem claro que foi o valor, a dúvida delas é em cima do valor, né? Não é nem em cima da permuta, pelo que eu vi, porque a permuta ela vai existir. É interesse público, o município tem essa prerrogativa e vai ser feita essa desapropriação e vai haver essa permuta. Então, em termos de valores, aí pode ser até mesmo discutido, está em inventário ainda, né, está na justiça, então isso aí vai ser discutido via judicial. Essa casa não tem a prerrogativa de julgar valores ou outras demandas que, porventura, é a cargo do Poder Judiciário. Então, assim, eu só quis colocar essa colocação para poder mostrar que a casa, o que tinha que ser feito, está sendo feito, né? E até a mim, volto a falar, o que foi questionado por alguns herdeiros, para mim, foi a preocupação em cima do valor, porque é uma área de tantos 1000 metros e está sendo permutado 2 lotes. E aí a gente fica, né, a pessoa de impacto assim já dá mesmo assim, fala, poxa, mas uma área de tantos 1000 e vou receber 2 lotes? E aí no dia, nessa última reunião que nós tivemos, não sei se o vereador estava presente ainda, o vereador Alain, mas o vereador Pedro Américo, eu até questionei o Batista, mas o Luiz Carlos, e aí eles falaram a respeito de a área rural, o valor por metro, ela é menor do que uma área urbana. E isso é com certeza, né? Ainda mais onde não existe infraestrutura. Mas aí até sugeri para alguns dos herdeiros que fizesse, se eles tivessem alguma dúvida, que convocassem, né, contratassem 3 avaliações imobiliárias e anexassem isso aí via judicial. E lá na justiça vai ser questionável isso aí, e com certeza vai ser feito o que é melhor para os herdeiros. Então, quero deixar isso aqui bem frisado, porque hora alguma iria votar um projeto que fosse trazer prejuízo às partes, principalmente aos herdeiros, né? A gente tem que votar o que é certo. Então, estou frisando isso aqui, se algum vereador quiser colocar alguma situação aí que talvez eu não tenha conhecimento, mas a respeito da permuta, para mim, não foram questionados. Foi questionado. Me permite uma parte? Vossa Excelência tem a parte. Bom dia a todos. Eu estive lá nas reuniões também, juntamente com a Neia, Pedrinho, Fernando. Eu não conhecia esse caso aí lá do Rancho Novo. Fiquei sabendo aqui, desde que eu cheguei como vereador. O que acontece é isso mesmo, tem um campo de futebol lá, né? A família do senhor Jair, né? Isso. Jair Cirilo. E aparentemente tem 2 grupos de herdeiros. 2 grupos de herdeiros foram na primeira reunião, lá na prefeitura. Um deles constituído por advogado, tinha uma advogada representando eles lá, estava juntamente com eles. Foi conversado lá e parece que tinha um vício, né? Tinha um problema lá no processo no caso, desapropriação, porque parece que o jurídico da prefeitura não notificou um grupo de herdeiros. E pela lei da desapropriação, é obrigatório fazer essa notificação.
Aí foi marcada uma segunda reunião para que esse grupo de herdeiras fossem notificadas. Nessa segunda reunião, só apareceu um grupo de herdeiros. Esse segundo grupo não apareceu. Por isso, eu acho que não foi feita essa notificação. O questionamento é só esse. Agora, sobre valores. O Luiz... Como que é o nome dele lá da prefeitura? Isso, o Luiz Carlos. Esteve lá na prefeitura, juntamente com o Batista, apresentaram para a gente lá, foi feito dentro da normalidade esses valores, eles fizeram avaliação, eles demonstraram para a gente como que foi feito. A permuta é com 2 lotes situados lá no Novo Horizonte. A respeito de valores, eu não vi nada, né, que estava de forma errada, não. Meu questionamento seria mais esse, dessa notificação desse segundo grupo, dessas herdeiras. Continue a discussão. Palavra, vereador Chico. E eu tenho muitas dúvidas sobre isso aqui. A primeira dúvida que eu tenho, quando se vai construir um campo de futebol, tem que existir um campo, tem que existir um time, o time tem que ter um estatuto e tem que requerer. Porque quem é que vai tomar conta disso? É a comunidade. E eu estou cansado de escutar isso aí. Ah, vamos fazer uma quadra ali para a comunidade, no outro dia está tudo quebrado. Comunidade, quem é o responsável? Então, eu tenho essas dúvidas. Então, em cima dessas dúvidas aí, eu não vou me arriscar. Eu não tenho nada contra as pessoas, não é nada pessoal, mas simplesmente que não tem quem é que vai tomar conta desse campo. Comunidade é a cidade toda. Quantas quadras que faz? Fazer uma quadra para a comunidade, no outro dia está tudo quebrado, porque ninguém assumiu a quadra. Então, em cima, e outra coisa também, dúvida que eu tenho também, 11 mil metros é mais de 1 hectare. Pessoa trocar 2 lotes por 1 hectare de terra, né? Então, apesar que lá é zona rural, né? Então, o valor é muito diferente. Né? 2 lotes aqui no Novo Horizonte, você não compra um lote aqui por menos de 100 mil. Você não compra, a não ser esse lote, né? Que lote que é esse? Vai lá comprar, ver se você compra menos de 100 mil. Eu desafio qualquer um aí, lá na imobiliária, eu quero comprar um lote no Novo Horizonte aí. Vai lá com 30 mil, 50 mil, para você compra. Você não compra. 1 hectare de terra é 20 mil, 30 mil no máximo. Na zona rural, né? Agora não sei lá como é que é. Então, mas a minha dúvida mais é sobre isso aí. Porque para você falar, vou fazer um campo, tem que ter um time. O time tem que estar registrado. O município não pode estar doando terra para o vento. Porque vai a comunidade ela faz toda a comunidade. Vai. Então, cadê o campo? Cadê o time? Quem é que é responsável por isso aí? Quem vai ser responsável por esse time? Então, essa é a minha dúvida. Então, em dúvida, eu não posso votar a favor disso aí, não. Por causa dessa dúvida que eu tenho. Não é porque vem a eleição aí que eu vou ficar correndo atrás de voto aí e participando de ilegalidade. Continue em discussão. Não havendo que discutir. Vai lá, vereador Pedrinho. Você é breve? Aqui todo mundo tem direito de divergir, ser a favor ou contra. A minha opinião é o seguinte: nós, da comissão, fizemos uma emenda, né, Alain e André. Se essa emenda nossa for aprovada, isso aí é o juiz que vai resolver lá. Viu, gente? Porque nós não é contra a família de ninguém, é a família dividida, né? Aí, eu já deixo claro aqui, eu não tenho lado, não. Nossa obrigação é fazer o que acha que é certo. Se tem erro lá. E outra coisa, se caso a nossa emenda não passar, a 04,
na 04. Aí na segunda votação eu vou votar contra o projeto, porque a emenda tira a responsabilidade nossa e joga para o juiz, porque o inventário, não tem inventário ainda, tá? É só isso que eu queria deixar claro, que a gente não é contra ninguém, né? Nós queremos fazer o que for melhor para todo mundo. Continua a discussão. Senhor presidente. Palavra, vereador André. Senhor presidente, novos colegas vereadores, funcionários dessa casa, bom dia. O que a gente tem que entender é que o projeto ele é muito bom para a comunidade, vai construir um campo de futebol, uma quadra, e talvez tinha algumas divergências, mas vai ser resolvidas, né? A nossa preocupação era só garantir, né, que não ia ter muita confusão para frente, né? Mas parece que com as emendas aí vai resolver. Então, eu vou votar favorável, né, aprovando a emenda 4. Se não aprovar na segunda votação também, eu vou ser contrário também. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Geraldo Lafayette, depois o Sandro, depois o Vossa Excelência. Darcy. No dia 11 de agosto, uma boa parte das herdeiras estiveram aqui, as que estavam reivindicando uma alteração. E eu as ouvi, é claro que elas podem falar uma coisa e querer outra, eu não percebi nelas nenhuma contrariedade com relação a valores. Elas estavam insatisfeitas porque não haviam sido comunicadas nem pela prefeitura e nem pela inventariante, porque há uma inventariante, então eu acho que a inventariante tem uma certa autonomia para decidir, e a inventariante é a própria mãe, né? Elas não foram comunicadas da permuta. E elas estavam reivindicando um respeito ao fato de serem herdeiras. Elas fizeram um documento, que está aqui já anexado ao projeto, e onde elas assinam falando que não tomaram conhecimento da permuta objeto do projeto de lei. Elas só queriam que fossem comunicadas. Aí marcou-se a reunião na prefeitura. Eu sugiro que a gente solicite que se anexe ao projeto o aceite delas. Se a questão que estava colocando o projeto inviável era essa, e também concordo com a emenda 4, que se puder tirar da gente essa responsabilidade de julgar para o jurídico. Mas o questionamento das herdeiras era com relação ao comunicado da permuta. Elas não estavam contra a permuta. Se isso foi feito, se houve uma notificação, se houve uma conversa, então que anexe aqui o aceite das 7, eu não sei se são 7 ou se são 9, herdeiras que reclamaram isso aqui na Câmara. Isso tira da gente, porque nós adiamos por 15 dias, porque elas vieram aqui solicitar esse esclarecimento. Se o esclarecimento foi feito, se houve uma reunião entre as partes na prefeitura, e se a notificação foi feita, que essa notificação seja anexada e a gente, então, segue com o projeto. Muito obrigado. A palavra, vereador Sandro, depois é Vossa Excelência. Bom dia. Faço das palavras do vereador André e do vereador Geraldo Lafayette as minhas palavras. Se não houve notificação, no meu ponto de vista, se não houve um vício no processo, houve uma desconsideração da parte que também é interessada. Também me procuraram e disseram a mesma coisa, vereador Geraldo, que a questão não é embargar a situação, é saber o que está acontecendo e do jeito que está acontecendo. Concordo plenamente com o que está dentro do projeto. Eu acho que, mesmo porque se o município quisesse fazer de utilidade pública, eu fazia e deixava o negócio correr solto. Mas essa casa aqui também tem a primícia de estar sempre negociando, e negociando em favor do povo, não do município. É lógico que a gente vai proteger os interesses do município, mas aqui nós vamos estar defendendo o interesse do povo. Seja uma pessoa, seja um grupo de pessoas, ou seja a população toda. Então, eu vou votar a favor, nesse primeiro momento, e dar a oportunidade do Executivo de hoje e amanhã notificar. Senão, na quinta-feira, eu voto contra. Muito obrigado.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Darcy. Senhor presidente, colegas vereadores, olha, é um projeto muito importante, porque a gente vai trazer para aquela comunidade uma área de lazer importante, né? E sobre essa casa, eu vou votar consciente que tudo que pôde fazer foi feito pela essa casa. Foi feito várias diligências, foi feito vários questionamentos, e tudo isso nos reforça a nossa seriedade que a gente tem aqui para fazer uma votação. Foi adiado, era para ter votado uns 15 dias atrás, foi adiado a pedido da família que sentiu que não foi notificada, né? Mas foi feito reuniões na prefeitura, a qual foi convidadas. Quer dizer, a gente tem a plena consciência de que a gente vai votar, que a casa fez um projeto com todas as responsabilidades que nós aqui temos, né? E eu fico feliz do prefeito estar preocupado com a questão de lazer daquela comunidade. E eu queria já parabenizar a comunidade de estar recebendo uma área de lazer para que eles possam ter final de semana lá com o futebol, e a gente fica feliz. A questão de não ter um time registrado, para formar um time tem que ter um campo, né? E tendo campo vai ter time, vai ter registro de time, né? E aí é só a comunidade que vai ganhar com isso. Muito obrigado. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador João Paulo. Senhor presidente, o município, na pressa de querer consertar, né, uma coisa que já existe há anos, errou. O executivo errou ao conversar apenas com a inventariante e não conversar com os herdeiros. Foi um erro do município, ao meu ver. Mas o benefício para a comunidade tem que ser pesado. Sobre a questão de valor, nós temos ali a comissão que fez a avaliação. Eu não faço nem ideia de valores, eu não sou corretor, então eu não tenho como opinar aqui que um lote vale 100 mil em algum lugar, 200. Quem falar isso aqui, eu não sei se tem algum corretor aqui dentro dessa casa, mas quem falar isso é mera especulação. Porque só se tiver algum corretor aqui que saiba, porque do contrário ninguém sabe o valor de lote, não. Então o erro do executivo foi esse. Mas a gente não pode prejudicar nem a família nem a comunidade. O vereador Alain, vereador Pedrinho, vereador Bandeira participou da reunião lá. E o questionamento deles é que eles não sabiam. Esse foi o questionamento. Não é que eles não concordavam, que eles são contra, que eles querem o terreno. Eles queriam saber. É um direito deles. Então, a gente tem que pesar os dois lados, porque a gente tem que pesar que eles não estão contra, a gente tem que olhar o bem da comunidade, que precisa do campo. Quando a gente vai nesses lugarejos, vamos dizer assim, final de semana, o que é a diversão do pessoal? É o campo, é o barzinho. Infelizmente é isso ainda, né? Nas pequenas localidades. Claro que a gente queria que tivesse mais coisa, mas infelizmente é isso. Então a gente tem que ajudar a comunidade. Se a família se manifestou na reunião que não é contra, se a família se manifestou apenas que queria ter ciência e eles já têm ciência, então eu peço aos vereadores para que a gente possa aprovar o projeto e beneficiar a comunidade. A comunidade tem que estar em primeiro lugar, o bem comum da população em primeiro lugar, como disse o vereador Sandro. Então peço aos vereadores para que a gente possa aprovar o projeto. E o restante eu falo na discussão da emenda, mas então eu peço aos vereadores que a gente possa aprovar, porque foi um erro do executivo. Continua em discussão. Bandeira. Com a palavra o vereador Fernando Bandeira. Senhor presidente, a gente vai pedir destaque aqui para a emenda, eu e o vereador Alan Teixeira, já que a dúvida era a notificação, nós estamos fazendo aqui para que possa notificar os herdeiros, para que todos possam ter ciência do próprio acontecimento. Continua a discussão. Senhor presidente, só para mim... Com a palavra, vereador Alain.
André, né? Desculpa, vereador André, desculpa, André. Deixa eu falar uma coisa. O que a gente tem que entender é que a permuta está substituindo só os bens. Entendeu? Não é essa questão de ser comunicado, os herdeiros e tudo, pode ser que gere um embrólio, mas está substituindo bens. Né? Então, não vai ter muito problema nisso aí, não. Tem que votar sim, porque né, a comunidade fica muito afetada, não tem essa área lá de lazer, né, a comunidade do Rancho Novo. E se der alguma coisa para frente, é fácil de resolver. A emenda 4 aí, aprovando a emenda 4, aí vai discutir a emenda, né? Ela deixa por conta do juiz dar só aprovar essa questão, mas não vai alterar em nada, não. Só isso mesmo. Em votação. Ah, você quer falar, seu Divino? Com a palavra, vereador Divino Pereira. Bom dia a todos. Esse negócio é complicado demais, porque questão de herdeiro. Ainda não terminou o inventário já? Esse tinha que fazer um acordo com o prefeito, todos herdeiros. A comunidade precisa do campo? Precisa. Nós votamos isso aí, e se 1 ou 2 ou 3 herdeiros não concordar. Quer dizer, tinha que fazer um acordo com o prefeito lá, e todo mundo assinar. Aí mandava o projeto para fazer a permuta. Que eu não quero saber quanto que vale o lote, nem quanto vale o campo, não. Eu quero saber que é de herdeiro. Porque depois o trem dá confusão para nós aqui. Senhor Divino, Vossa Excelência permite a parte? Permite. O que acontece? A dúvida do senhor é questionável, sim, mas o que acontece? A permuta, ela vai existir. Eles concordando ou não concordando, vai existir, porque a lei ampara o poder público quando tem um imóvel que é para benefício, né, do público, da comunidade, tem esse aval de fazer a desapropriação. Um exemplo para o senhor entender. Vamos supor que o senhor tem uma casa em determinado bairro, um exemplo. O senhor tem uma casa lá e o poder público quer abrir lá uma avenida, passando ali onde que é a casa do senhor. E aí, mesmo se o senhor não concordar com a permuta, falar, não, a casa é minha, não vou concordar, a lei ampara o poder público. Se provar que é uma coisa que vai trazer benefício para outros, para a comunidade, né, aí a lei ampara. Então, querendo ou não querendo, a lei ampara o município. Então, e também, eles não estão questionando, pelo menos foi o que falou ali o Geraldo Lafayette, o André, eles não estão questionando a permuta. Né? Para mim, alguns herdeiros falaram a notificação, né, que não tinham sido notificados, e alguns também questionou em termos de dúvida de valor avaliado o terreno rural e o negócio. Mas é igual o vereador João Paulo falou, tem uma comissão própria para isso, que tem que ser feito tudo nas normas, e aí também eu falei com os herdeiros lá no dia, se eles têm alguma dúvida, porque isso aí vai rolar judicialmente, só pode ficar tranquilo que isso aí vai rolar judicialmente, que eles coloquem 3 orçamentos, né, 3 avaliações de imobiliárias, para questionar, se tiver, né, nós estamos colocando, se tiver divergência de valor, mas a gente não sabe. Então, o inventário não acabou, né, a dúvida do senhor é essa, vai rolar, inventário demora judicialmente, então, assim, mas só pode ficar tranquilo, pelo que foi passado, os vereadores estão aqui presentes aqui, e participaram da reunião, eles não estão preocupados, assim, questionando, a gente não quer a permuta lá do terreno, de não ter sido notificado, e também alguns do valor, entendeu? Muito obrigado pela parte, senhor Divino. Então, o prefeito devia desapropriar lá, então, passar para a comunidade. Beleza. Com a palavra, vereador. Obrigado. Obrigado, senhor presidente, de me passar a palavra novamente. Eu acabei de receber o telefonema agora da família que não foi notificada. E aí, o que eles me disseram agora é o seguinte, eles não são favoráveis enquanto eles não tiverem uma justificativa de tudo aquilo que está acontecendo da maneira como está. Eles não foram notificados. Então, saí daqui, não estava saindo, mas como era um telefonema da família, eu mudo meu voto, eu vou votar contra. Porque o que eles estão achando? Eles estão achando que foi uma falta de compromisso e comprometimento do executivo em relação a eles. Eu me sentiria no mesmo caso. Agora, discordando um pouco, o processo de desapropriação talvez não seja tão fácil, porque teria que ser por outras vias. Tanto que o município ainda não teve
como fazer a desapropriação do terreno lá no São Dimas para terminar o esgoto que surgiu através de uma ação uma denúncia que eu fiz em 2005. Tem 1 ano para 1 ano e meio, o município foi condenado a fazer o esgoto e está parado uma parte do esgoto em função dessa desapropriação. Se fosse uma coisa fácil de se fazer, já estaria feito, porque o bem também lá é para a comunidade. Senhor presidente. Então, assim, eu penso que nós teríamos que pensar nessa situação. Eu só estou dando a minha opinião em cima daquilo que eu recebi. Muito obrigado. Senhor presidente. Você terminou sua fala, Sandro? Senhor presidente. É só, vou passar o Pedrinho aqui, que ele vai... Ô, senhor presidente, solicitar para mim já estava vistas. tudo resolvido. Como está tendo dúvida, então eu vou pedir vista o projeto. Eu também Tá. ia pedir Isso vista, também é senhor pedir presidente. vista? Então, concedida a vista, o projeto volta na próxima sessão. A emenda já fica anexada aqui. Né? Já pediu e entregou. A emenda segue para a comissão. Só não está numerado. Como é que é? Mas já despacha para a comissão, né? Solicito, secretário, que proceda a leitura da ordem do dia da próxima sessão. Posteriormente, faça a chamada dos vereadores. Discutiu 3 horas. Ordem do dia para a sessão de quinta-feira, 10 de setembro. Requerimento 158 do vereador Pedro Américo. Requer que seja encaminhado expediente ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, solicitando que informe o nome dos produtores rurais atendidos pelos tratores agrícolas do município, qual o critério adotado para a seleção dos contemplados pelos serviços e se há alguma cobrança pelos mesmos, em complementação às informações prestadas no ofício da SENDEC. Requerimento 159, do vereador Pedro Américo. Requer que seja encaminhado expediente ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, solicitando que informe quantas bancas são disponibilizadas no mercado produtor, como ocorre a seleção dos interessados em comercializar seus produtos no mercado do produtor, quem é responsável pela administração do mercado do produtor, quantos protocolos existem tramitando junto à Prefeitura solicitando vaga no mercado do produtor, e há cadastro de pessoas que expõem seus produtos no mercado produtor? E o projeto de lei complementar 03/2020 do Executivo, que desafeta bens públicos municipais da condição originária e autoriza a sua permuta pelo município de Conselheiro Lafaiete com espólio de Jair Teodoro dos Santos, representado pelo inventariante Efigênia da Silva Santos, e permuta da área com sucessores de Odon Pedro Domingos, representado pela viúva usufrutuária e filhos nos proprietários, e da outras providências. Vereador Presidente João Paulo Fernandes. Presente. Vereador Alan Teixeira. Vereador André Menezes. Presente. Vereadora Carla Sassi. Vereador Carlos Aparecido. Presente. Vereador Darcy de Souza. Vereador Divino Pereira. Presente. Vereador Chico Paulo. Vereador José Geraldo presente. Vereador José Lúcio. Presente. Vereador Pedro Américo. Vereador Santos José. Presente. E vereador Fernando Bandeira. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima quinta-feira, 10 de dezembro, 8 da manhã. Bom dia a todos.